Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Eu vou responder com uma palavra de um judeu, Yeshua, Jesus, que ele falava o seguinte: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A pergunta é retórica. A pergunta é retórica. E os sinais da volta dele, eu até acho que foi aqui que eu até falei isso. Ele fala de guerras, terremotos, eu falei, isso ainda não é o fim. Mas ele dá uma pista muito interessante que Jesus dialogava com o rabinismo da sua época. Isso é interessante, que o pior erro do cristianismo foi esconder que Jesus era judeu. E na Idade Média, toda aquela perseguição, depois na Idade Moderna com a Inquisição Espanhola, Jesus dialogava com o judaísmo da época. E no judaísmo da época, nós temos isso preservado na tradição oral do Talmud. Embora o Talmud seja composto após Jesus, as tradições do Talmud são da época de Jesus. Você tem a escola de Shammai, Hillel, que são até anteriores a Jesus. É nesse sentido. E nessa tradição judaica dizia o seguinte: antes que o Messias venha, haverá dores de parto de uma mulher. Isso. Porque naquela época havia muito problema de mulher que morria quando dava à luz a criança nascia. Então, quando a mulher estava grávida para ganhar o bebê, era um misto de alegria e de angústia, porque ela pode morrer. Agora, quem é pai aqui, já acompanhou o nascimento de um bebê, sabe que a mulher, quando ela começa as contrações, sim, o bebê pode nascer em 2 horas ou 18 horas depois. Então, Jesus falou que esses sinais que você falou seriam o princípio das dores, e no grego é as dores de parto. Tá certo? Então nós estamos vendo agora, nesse momento, mais uma contração profética desse mundo. Essa criança pode nascer agora ou daqui a 18 horas. Mas eu sei de uma coisa: a minha esposa, não temos filho ainda, mas o dia que ela engravidar, eu não vou esperar dar as 18 horas para ver. Ou na primeira contração, eu já vou correr para o hospital. Então, eu não sei quanto tempo ela vai demorar da primeira contração até o nascimento da criança. Mas é interpretativo. A dor do parto não pode ser crianças sendo mortas com barbárie pelos terroristas e tal. Não é um pouco essa dor do parto? Porque, queira ou não queira, aquele filho veio de um parto. Não é um pouco interpretativo? Não, aí não é pelo seguinte, porque eu estou pegando a interpretação que eles davam na época. Tá certo? Se eu pegar uma de hoje e colocar lá, pode ser anacronismo. Mas você não está falando bobagem, porque Jesus falou... ai das que estiverem grávidas, né? E chorem por Raquel chorando seus filhos e não há quem a console. E eu vou dizer mais. O que eu falo aqui, eu falo com muito cuidado e muito respeito pelas vítimas. E vocês sabem que eu tenho esse respeito. Sabe como é que se diz em hebraico martírio? Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, traduzindo ao pé da letra, é santificar o nome. Que nome? O nome do Rodrigo? O nome do Emílio? Não, o nome de Deus. Eu não digo que Deus quis essas mortes, mas uma vez que elas aconteceram, eu faço uma homenagem póstuma aos mártires que precisaram morrer para mostrar para o mundo que o Hamas é terrorista. Talvez é o que precisava para a ONU repensar, porque pela ONU o Hamas não é terrorismo. Porque o que acontece... Precisou alguém morrer para mostrar o que eles são. Demorou pra turma. Demorou. Mas então são mártires. Mas o que acontece, viu, Rodrigo, que a gente vê com esse negócio da ciência, o homem sabe mais, o homem sabe tudo. A gente perdeu a ligação que a gente tinha com... Sim. Perdeu muito, principalmente o mundo ocidental. Né? Por isso que a gente tá nessa enrascada, eu acho. Sim, não, o C.S. Lewis dizia que muitas tragédias que acontecem no mundo são um megafone de Deus gritando para uma população ensurdecida. Porque, convenhamos, é trágico, é terrível. Lógico. Mas se não tivesse acontecendo isso, a vida da gente ia ser só piada. Boa. Não, nada contra a piada. Eu até digo, se o homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Obrigado. Mas vocês sabem, a vida não pode ficar só de piada, senão você não leva a sério. Pois é. E as pessoas não estão levando a vida a sério.